Oi, tudo bem? Morrendo de saudade de todos vocês e estou muito feliz de poder estar gravando esse vídeo, estar gravando essa aula para ter esse contato a mais com vocês. Vamos ter a nossa primeira aula em AD, né? À distância. E o tópico que eu separei, o tema que eu escolhi, é um tema que nós já trabalhamos em sala de aula, que são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Eu quero revisar e fazer um pouco mais de exercício com você. Então vamos embora? Revisando aqui, eu tenho esse triângulo ABC, ele é retângulo em A. Então nós temos Azinho como sendo a hipotenusa, B e C como sendo os seus catetos. Lembrando que ele é retângulo porque ele tem esse ângulo de 90 graus. Beleza? Os ângulos alfa e beta aqui representados, a soma deles tem que dar 90, porque lembra que a soma de todos os ângulos internos do triângulo é igual a 180, e como o A já vale 90, então alfa mais beta também tem que ser igual a 90. Então significa que eles são complementares. E aí vamos lembrar que tem uma relaçãozinha deles daqui a pouco envolvendo as razões trigonométricas. E falou em triângulo retângulo, a gente já lembra de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Dúvida até aqui? Tranquilão? Vamos continuar. As três razões são seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa, e na nossa brincadeirinha é o corria. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, na brincadeirinha é o cair. E a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, coca, tá? Corri, cair, tomei coca. Seno, cosseno e tangente. Para o nosso exemplo, no alfa, se eu considero ele como ângulo a calcular a razão, seria B, cateto oposto, hipotenusa A, o seu seno. Para o beta, o cateto oposto é C e a hipotenusa é A. O cosseno do alfa, cateto adjacente é C sobre a hipotenusa A, e o cosseno do beta, cateto adjacente B sobre a hipotenusa A. Beleza? Perceba aqui, ó, que é aquela relação que eu estava falando agora há pouco. Se dá aqui, ó, o seno de um ângulo é igual ao outro quando esses ângulos são complementares. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, nós temos cateto oposto B, cateto adjacente C. Então, B sobre C é a tangente de alfa. Cateto oposto C do beta sobre cateto adjacente B do mesmo beta é a tangente B. E olha que a tangente é a razão inversa, tá? B sobre C é a razão inversa de C sobre B. Alguma dúvida? Tranquilo, galera? Deu para lembrar aí, ó? Aqui já está o resuminho da nossa aula, certo? Um exemplo. Peguei esse triângulo retângulo. Tem que sempre prestar atenção onde está o 90 graus para identificar aqui a hipotenusa. E depois, o ângulo, ele vai me dizer quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Nesse caso, o cateto oposto é o 12 e o cateto adjacente é o 5. Então, o que seria o seno do alfa? Cateto oposto 12 sobre a hipotenusa 13. O que seria o cosseno do alfa? Cateto adjacente 5 sobre a hipotenusa 13. O que seria a tangente? Cateto oposto 12 sobre cateto adjacente 5. Certinho? Então é só um exemplo para guardar as razões trigonométricas. Corri, caí e tomei coca. Seno, cosseno e tangente. Certo, galera? Dando início aqui, lembra que a gente falou no começo sobre a relaçãozinha entre os ângulos complementares, então vamos anotar, ó. Eu peguei lá a nossa primeira figura, só para ficar bem claro aqui, ó. Quando dois ângulos são complementares, significa que a soma deles é igual a 90, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro, e vice-versa. E as tangentes são inversas. Olha lá, ó. O seno de alfa é igual ao cosseno do beta. O seno de beta é igual ao cosseno do alfa. E as tangentes são inversas. A tangente de alfa é 1 sobre a tangente do beta, é o inverso da tangente do beta. Certo? Alguns exemplos, só para a gente guardar bem isso.
o seno de 70 é igual ao cosseno do 20. Porque 70 e 20, a soma deles dá 90. Então o seno de um é igual ao cosseno do outro. Olha lá, o 15 e o 75, mesma coisa. O seno do 15 é igual ao cosseno de 75 e o contrário também. O seno de 75 é igual ao cosseno do 15. E 50 e 40 são exemplos aleatórios. Tangente de 40 é o inverso da tangente de 50. O mesmo com a tangente do 50, que é o inverso da tangente do 40, certo? Os arcos notáveis, os ângulos notáveis, que é aquela tabelinha famosa que vocês amam, que tem a musiquinha para cantar. Lembra? O seno, cosseno e a tangente para o 30, 45 para o 60. Então vamos lembrar? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Sim, vocês aqui não tem a mesma animação, mas essa é a tabelinha para os ângulos notáveis, para decorar o seno, o cosseno e a tangente do 30, do 45 e do 60. Belezinha? E aí, vamos ver um exemplo? Peguem a apostila aí, lá na página 24, atividade proposta 2. Se caso você tá preguiça, não abriu a apostila, eu peguei o exercício e joguei aqui para a gente poder fazer junto, certo? Então o exercício que eu vou fazer com vocês aqui é da página 24, atividade proposta número 2. É o do aviãozinho, bem tranquilo. Olha lá, ó. Pegou a apostila aí? O exercício diz o seguinte: um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Depois dele percorrer 8 km, o avião se encontra a uma altura de... A gente quer saber, o exercício dá até o desenho pra gente, fica bem fácil. Então ele decolou sob um ângulo de 30, andou 8 km e eu quero saber a que distância do chão que ele está. Galera, sempre é importante olhar para o 90 para poder identificar se você tem ou não hipotenusa. Nesse caso aqui, ó, a hipotenusa vale 8. Aí agora eu vou para o ângulo, o 30 está aqui. Em relação ao 30, o x é o seu cateto oposto ou o cateto adjacente? Ele seria o cateto oposto. Então, ó, cateto oposto e hipotenusa, relaçãozinha que eu vou usar é o seno. Então eu vou dizer que o seno de 30 é igual ao cateto oposto x dividido pela hipotenusa 8. Só que lá no meu slide anterior, eu vi que o seno de 30 vale meio. Então eu vou substituir ali, ó, seno de 30 por meio. É igual a x sobre outro. E aí eu vou multiplicar cruzado. Vocês amam. Então eu vou ter que 2x é igual a 8. Passa o 2 dividindo. E aí você vai ter que o x é igual a 4 km. A alternativa correta é a letra C. Então bem tranquilo esse exercício. Ficou alguma dúvida dele? Então o que eu fiz? Identifiquei o que eu tenho, que no caso é a hipotenusa e o cateto oposto ao ângulo. Sempre olhar para o 90 e depois olhar para o ângulo, para ver o que você tem e o que você quer calcular, o que você precisa para poder resolver o exercício. Belezinha? Dúvidas? Então vamos fazer exercício agora lá da atividades para a sala. A gente terminou a aula foi esse conteúdo, é uma aula curta, até porque a gente já teve esse conteúdo em sala de aula. Eu dei um tempo, se eu não me engano, durante a aula para vocês estarem fazendo exercício. Eu pedi para vocês fazerem exercício 1, 2, 3, 4, 5. Eu lembro que nós fizemos o 1 e o 2 com toda certeza. E aí eu vou começar a partir do exercício 3. Certo? Então olha lá, ó. A gente chegou a fazer esse exercício na sala de aula só a letra A, que era da figura, mas a gente não chegou a calcular, não chegou a resolver. Mas ele está aqui e vamos fazer junto. O exercício diz assim:
Caminhando em linha reta ao longo de uma praia, um banhista vai de um ponto A a um ponto B, cobrindo a distância AB igual a 1.200 metros. Quando em A, ele avista um navio parado em N, de tal maneira que o ângulo NAB é de 60, e quando em B, verifica que o ângulo NBA é de 45, certo? Então o cara lá percorreu uma distância AB de 1.200, ele olhou um navio que está no mar, e tem uns ângulos ali sobre o qual ele fez a observação. Letra A, faça uma figura. Então vamos lá. Comecei aqui pelo segmento AB, então de A até B, e ele viu lá um navio N. Ele viu no ponto A até o N e depois o de B até o N. Aí a gente vai colocar esses dois valores aqui dos ângulos. Ó. O NAB, que seria esse ângulo aqui no A, vale 60. O NBA, esse ângulo aqui no B, vale 45. E a distância entre A e B vale 1.200, certo? Vamos ver então de novo, ó. Distância B, que é 1.200. Ele observou em A um navio N e observou em B um navio N. E aí eu coloquei aqui os ângulos que ele deu no enunciado. 60 no A, 45 no B, 120. Por isso que eu coloquei o N aqui, ó, mais ou menos entre eles, para formar um ângulo agudo. Se eu coloco aqui mais para o lado esquerdo ou para o lado direito, o ângulo A ou o ângulo B seria um ângulo obtuso, e aí não faria sentido nenhum os valores dele. Tudo bem? Então a letra A a gente terminou. Letra B, peguei aquele desenho lá, certo? E aí vamos voltar aqui rapidinho, só para a gente ver o que ele quer. Calcule a distância da praia o navio se encontra. A que distância da praia o navio se encontra? Então, como eu coloquei aqui no desenho, é essa distância aqui que ele quer, o X, ó. A distância do navio até chegar nessa daqui, que é a praia, que é o segmento AB, por onde ele andou. Então, ele quer esse valor X aqui. Galera, o que a gente faz aqui, ó? Primeiro lugar, vamos perceber por que eu coloquei que esse valor aqui é X. Porque esse triângulo aqui, M com B, nesse ponto de 90, ele é um triângulo isósceles, porque esse ângulo aqui em cima também vai ser igual a 45. Esse ângulo aqui também é igual a 45, porque vamos lá, faz comigo. Se aqui é 90, aqui é 45, 90 mais 45, 135, para chegar em 180, 45. Então esse daqui vai ser 45. Então, significa que os dois catetos são iguais porque é um triângulo isósceles. Então, se aqui é X, eu posso dizer que aqui também vai ser X. E aí, lembra que todo segmento AB vale 1.200. Então, esse pedacinho de A até aqui o ângulo de 90 graus, ele vai ser 1.200 menos X. Certo? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para a gente entender. Aqui está o triângulo. Esse triângulo aqui, ó, onde está o ângulo de 45, ele é isósceles, porque aqui também vai ser 45, beleza? Então aqui é X, aqui é X, certinho. E aqui vai ser 1.200 menos X, ó, porque tudo aqui vale 1.200. Alguma dúvida nisso? E aí, galera, eu vou dividir. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, com um ângulo de 60, esse menorzinho, e vou trazer ele para cá. Olha ele aqui, ó. Trouxe ele para cá. E agora eu vou identificar o que eu tenho para poder calcular. O X em relação ao 60 é o cateto oposto. E esse valor aqui, 1.200 menos X, em relação ao 60 é o cateto adjacente. Ou seja, se eu tenho um cateto oposto e o cateto adjacente, eu vou usar a tangente. Então, coca. A tangente de 60 é igual a X dividido por 1.200 menos X. Não vai dar uma despertinho e cancelar esse X com X aqui, que não pode. Porque como você tem uma subtração aqui, não pode cancelar. Só se fosse uma multiplicação. Se você voltar lá na nossa tabelinha, a tangente de 60, ela vale raiz de 3. Então vai ficar raiz de 3 igual a X dividido por 1.200 menos X. Vou pegar toda essa expressão 1.200 menos X e vou passar multiplicando.
vai ficar raiz de 3 vezes 1200 menos x. Vou distribuir, fazer aqui, ó, chuveirinho. Então eu vou ter 1200 vezes raiz de 3, x vezes raiz de 3, igual a x. E aí eu vou resolver da seguinte maneira, que é x de um lado, que não for x para o outro. Então eu vou deixar o 1200 raiz de 3 desse lado. Do outro lado eu coloquei esse cara aqui, que é o menos x raiz de 3, do outro lado somando. E aqui, galera, não sei se vocês já chegaram a ver isso com o Júlio ou com alguém dos outros dois professores aí. Vamos colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, vai sobrar, ó, lembra que colocar em evidência, você divide a expressão. O x dividido por x vai sobrar 1, e x raiz de 3 dividido por x vai sobrar raiz de 3. Tanto que se eu fizer a distributiva de novo, volta, ó, que valor que multiplicado por x vai dar x, tem que ser 1. Que valor que multiplicado aqui, ó, por x, que vai dar x raiz de 3, tem que ser raiz de 3, certo? E aí, como eu quero calcular o valor do x, isso que está dentro do parênteses, 1 mais raiz de 3, eu vou passar dividindo. E aí eu vou ter essa expressão, 1200 raiz de 3 dividido por 1 mais raiz de 3. De novo, não corta a raiz de 3, não pode cortar, porque ali embaixo ela está somando. Tudo bem? Vamos pegar aqui então, ó, para recapitular. Substituir a tangente de 60, passei aquela expressão multiplicando, fiz a distributiva, joguei o x raiz de 3 para lá, coloquei o x em evidência e peguei a expressão que estava no parênteses e passei dividindo. Então a letra B é isso. Vocês vão aprender ainda com o Julião como fazer essa fatoração aqui. E até na próxima aula, quando a gente for ver lei de seios e cossenos, a gente vai chegar a fazer algumas dessas fatorações aí. No caso, eu falei fatoração, me perdão, mas a gente vai ver a racionalização dessas expressões. Belezinha? Próximo exercício é o 4, que eu fiz com vocês o 1 e o 2 em sala de aula. Terminei o 3 agora. E aí agora vamos para o 4. O 4 ele é muito comum de cair em prova. Esse exercício, inclusive, não está ali anotado, mas é um exercício da FUVEST, tá? Então ele é bem fácil. Aí você já treina, ó, FUVEST. Não, mas pode ficar tranquilo que é bem de boa. Belezinha? Eu quero 3 lá. Qualquer dúvida, volta, assiste a videoaula de novo, me chama, manda mensagem, estou à disposição para qualquer dúvida. Beleza? Podemos fazer o 4? Ele diz o seguinte: considere os triângulos retângulos PQR, que é o menorzinho com ângulo de 60, e o PQS, que é o grandão com ângulo de 30. É o menorzinho e o grandão da figura a seguir. Ele diz que RS vale 100. Quanto que vale o PQ? Então ele diz essas duas informações: RS 100 e o PQ que ele quer calcular, que é o X. E aí, galera, lembra que no nosso primeiro encontro, a primeira coisa que eu fiz com vocês naquela primeira semana, foi fazer uma revisão sobre triângulos. E aí a gente viu o tipo de triângulo. E aí vamos calcular tudo que a gente sabe. Por quê? Esse ângulo que eu acabei de fazer aqui, vocês concordam comigo que ele é 120? Porque tudo aqui tem que dar 180. Então esse ângulo aqui vai ser igual a 120. Nesse triângulo aqui, ó, PRS, se aqui é 120 e aqui é 30, 150. Para chegar no 180 vai dar 30 de novo. Então, ó, que tipo de triângulo é esse daqui? Como ele tem esses dois ângulos iguais, a gente lembra, por isso que eu falei da revisão, que quando tem dois ângulos iguais, esse triângulo é um triângulo isósceles dessa base PS aqui. Então significa que o lado RS e o lado PR são iguais. Então esse lado aqui PR vai ser igual a 100. Olha lá, ó, RS e PR vão ser iguais, porque esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Então o que você fez, Mister? Vamos lá. Eu calculei esse ângulo de 120, somei com o 30,
A soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser 180. Então eu descobri que esse ângulo aqui em cima tem que ser também 30. Esse triângulo PRS é isósceles de base PS, então significa que RS e PR são iguais. Então eu descobri que PR deve ser. E é a mesma coisa que eu fiz no exercício 3, eu vou fazer no 4. Eu vou separar. Vou ficar só com o triângulo pequenininho. Olha lá, ó. Cateto X, hipotenusa 100 e o ângulo de 60 graus. Eu separei esse triângulo aqui pequenininho e aqui, olha lá, galera. Agora vamos identificar, ó. 100 é a nossa hipotenusa. E em relação ao X, em relação ao 60, o X vale, desculpa, ele é o cateto oposto. Corri, seno. Então, seno de 60 é x sobre 100. O seno de 60, se você botar na tabelinha, raiz de 3 sobre 2. Multiplica cruzado. 2x é igual a 100 vezes raiz de 3. Passa o 2 dividindo. Então, vai dar 50 raiz de 3. Eu coloquei aquele UC ali, porque como ele não deu unidade, então são unidades de comprimento. Certo, galera? Então, essa parte aqui, eu separei o triângulozinho, identifiquei que o 100 é a hipotenusa e que o X é o cateto oposto, seno, e resolvi a equação. Certo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilão? Vamos pro próximo? Acho que é o último exercício dessa parte aí. É o exercício 5. E ele tem dois itens, né? Tem o item 1 e o item 2. Eu vou começar pelo item 1 e depois a gente faz o item 2. Belezinha? Aqui ó, o 4. Tranquilo? Então sempre lembrando, volta se tiver alguma dúvida, assiste novamente, me chama. E é isso aí. Exercício 5. Responda aos itens a seguir. Então vamos ver o que ele pede no item 1. Uma pipa é presa a um fio esticado de forma... Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento desse fio é de 100. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Bem parecido, mas bem parecido com o exercício que a gente viu lá do aviãozinho. Eu fiz um desenho aqui pra vocês, olha lá, ó, a pipinha. Aí aqui tá o fio e o ângulo de 45 que ele faz com o solo. Esse fio aqui vale 100 metros e ele quer essa altura aqui, ó, que a pipa tá do solo, x. Fácil, very easy, certo? O x em relação ao 45 é o cateto oposto e o 100 é a nossa hipotenusa e aqui o x é o cateto oposto. Corri, seno. Então vamos fazer o seno de 45 é igual a x sobre 100. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Multiplica cruzado. 2x é igual a 100 raiz de 2. Vai dar 50 raiz de 2 metros. Certinho? Vamos recapitular. Identifiquei que o x e o 100 são respectivamente cateto oposto e hipotenusa. E apliquei o seno de 45. Seno de 45 é igual a x sobre 100. Raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 100. Multipliquei cruzado e descobri o valor do x. Ah, senhor, eu sei que a raiz de 2 vale 1,4 aproximadamente. Isso aí, parabéns, mas guarda essa informação, porque agora não vamos usar. Você só vai substituir isso no exercício pedido. Tudo bem? E o último item do exercício 5 é o item 2, certo? Ele já é um exercício que ele dá um ângulo que a gente não precisa necessariamente decorar, que é o de 70 graus, 74 graus. A gente não precisa decorar qual é o seno, cosseno e tangente. O exercício vai falar pra gente. Vamos ler? Em um triângulo isósceles, então lembra que esse triângulo aí é um triângulo isósceles, A, B e C, cada ângulo,
da base mede 74 graus. E cada lado congruente, 8. Então o ângulo C é 74, o ângulo B também vai ser 74, e aqui o AC 8 e aqui também 8. Nessas condições determine, e aí ele fala para usar a tabela que ele deu. Letra A, a medida da altura H. Então vamos lá. Para calcular a medida da altura H, eu separei o meu triângulo isósceles em 2 triângulos retângulos e peguei um deles. Então, peguei só a metade do isósceles. E aí, galera, eu vou usar a relaçãozinha que a gente está fazendo. O que é o H? Cateto oposto. O que é o 8? Hipotenusa. Então, eu vou usar o seno. Dessa vez eu não coloquei, porque a gente já está craque nisso. Então, seno de 74 vai ser H sobre 8. O enunciado falou que o seno de 74 é 0,961. Então, eu vou substituir ali. É igual a H sobre 8. E eu vou passar o 8 multiplicando. Então, o H vai ser 0,961 vezes 8. O H vai ser igual a 7,688 centímetros. Beleza? Ok. Vamos recapitular o que o Bisteca fez. Identifiquei que o H é cateto oposto, o 8 é hipotenusa. Então, usei o seno de 74. É igual a H sobre 8. A tabela disse que vale 0,961, passei o 8 multiplicando e descobri o valor do H. Letra B. Nesse mesmo triângulozinho aí que eu separei, ele quer que você determine a medida do X, da base X. Como que você vai fazer? No triângulo isósceles, meus amores, essa altura, além de altura, ela coincide com a mediana. Então, vai dividir a base aqui, que vale tudo x, em x sobre 2 para esse pedaço e x sobre 2 para o outro. Então, esse pedacinho aqui do triângulo que a gente usou em cima vale x sobre 2. E aí, como eu quero calcular ele é o cateto adjacente e, por exemplo, o 8 é a hipotenusa. Agora, a gente esquece o H. Aqui é o cateto adjacente e hipotenusa. Se você quisesse usar o H, você usa a tangente. Poderia usar também. Era outra maneira de resolver, certo? Mas eu preferi fazer desse jeito. Vamos lá, ó, vai ficar desse jeitinho aqui. Cosseno de 74 é igual a x sobre 2, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 8. Passei o 8 multiplicando. E depois passei o 2 também multiplicando. Certo? Porque o x aqui está sendo dividido por 2, então passo multiplicando. 0,276 vezes 8 vai dar esse valor aqui, ó, 2,208, vezes o 2. Por que vezes o 2, Bisteca? Porque esse 2 estava dividindo o x, eu passei novamente para cá multiplicando, e aí descobri o valor do x, que é 4,416. Galera, essa foi a nossa primeira aula, então, assim, à distância. A gente recapitulou as 3 razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Terminei os exercícios com vocês e agora vocês estão aptos a fazerem qualquer exercício das atividades propostas. De novo, vou reiterar, qualquer dúvida pode me chamar, assistam a videoaula se for necessário novamente, e é isso. Fim. Beijo e até a próxima.